Olá, cursistas. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Alcino de Souza Ferreira Júnior. Daremos continuidade na disciplina de comandos elétricos. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgirem alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem em nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então poste as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos ver alguns dispositivos de proteção, como fusíveis, disjuntor tripolar, relé bimetálico, relé de sobrecarga. E todos esses dispositivos são dispositivos destinados para a proteção. Veremos assim, de forma mais plausível, como que os dispositivos vão funcionar em um circuito, para que serve e quando vou necessitar desse dispositivo no circuito. Bem, os dispositivos de proteção têm como finalidade a proteção de equipamentos, circuitos eletrônicos, máquinas e instalações elétricas, contra alterações de tensão de alimentação e intensidade da corrente elétrica. Dentre os dispositivos de proteção, temos os fusíveis, disjuntores e relés, cada um com sua variação construtiva, conforme cada fabricante e potência, sem mencionar os tipos que cada um possui. Vamos rever primeiro o esquema sequencial de ligações dos dispositivos. Na aula passada foi visto esse mesmo esquema de ligação dos dispositivos de comando e proteção e sinalização. Bem, seguindo a sequência de ligação, nós temos a rede elétrica logo no início, onde nós vamos ter trifásico, bifásico, monofásico. Logo abaixo, na rede elétrica, nós temos o sistema de seccionamento. São chaves utilizadas para abrir e fechar o circuito elétrico. Então, nessas chaves de seccionamento, nós podemos ter algumas chaves, podemos também utilizar alguns disjuntores como chaves de seccionamento. Não é muito recomendado. Para a proteção contra curto-circuito, nós temos os fusíveis. Fusíveis o tipo D ou diazed e o fusível NH. Para a proteção contra sobrecarga, nós temos os relé térmicos. Dispositivos de manobra, nós temos os contactores e os seus auxiliares. O motor é o próprio motor de indução trifásica, ou MIT. Para cada tipo de falha, temos um tipo diferente de proteção. Vejamos. Para a proteção de alguns circuitos, nós utilizamos o sistema de seletividade. Esse sistema de seletividade, ele é utilizado para que quando um dispositivo de proteção falhe, o outro em seguida atue, de forma que proteja todo o circuito. Então, em um circuito, nós temos vários dispositivos de proteção utilizados, cada um com sua atuação no seu campo de proteção, seja curto-circuito, seja sobrecarga ou sobrecorrente. Alguns desses dispositivos, como o disjuntor motor, ele tem alguns tipos de proteção já inseridos nele, que é contra curto-circuito e sobrecarga, né? Ou seja, a gente tem a parte de proteção térmica e a parte de proteção eletromagnética. Esses são alguns dispositivos comerciais de disjuntores. Nós temos eles do tipo chave e do tipo botão para ser ligado ou desligado. Os fusíveis também são divididos em dois tipos. Nós temos aqui o diazed, que é comumente utilizado na indústria, e nós temos o tipo NH, também utilizado na indústria. O NH ele possui algumas características bem peculiares em relação ao diazed, iremos falar mais à frente. Os relés também têm seus tipos de relés. Nós temos o térmico e o de sobrecarga, ou o eletromagnético, de forma mais direta. Também denominado de disjuntor industrial, corresponde a um dispositivo de manobra e proteção destinado a comandar e proteger contra sobrecargas os motores elétricos. Sua principal diferença, quando comparado com os disjuntores residenciais, é o fato que permite o ajuste da corrente e carga que se deseja proteger. Bom, o disjuntor motor, dispositivo de proteção térmica e magnética, está presente em algumas instalações residenciais, embora seja menos comuns do que os fusíveis. Sua aplicação determina, algumas vezes, que interfere com a aplicação dos fusíveis, pois são elementos que também só destinam a proteção de
circuito contra correntes e circuito contra curto-circuito. O disjuntor motor, um dos dispositivos de proteção mais comumente utilizados na indústria, podem ser encontrados com facilidade no comércio. Nós temos eles monopolar, bipolar e tripolar. Essa referência de bipolar, tripolar e monopolar é fácil identificado quando você vê as entradas de fiação. Então nós temos aqui uma entrada monopolar, duas entradas bipolar e tripolar. Da mesma forma que entra, sai a mesma quantidade, uma, duas saídas e três saídas. Para alguns disjuntor, como o disjuntor motor, essa característica também vem inserida a parte de terra ou neutro, também pode ser comandada pelo circuito, protegido pelo circuito em função da sua chave seletora. O símbolo utilizado para o disjuntor é esse aqui, sendo que esse símbolo é o disjuntor motor. Na figura, representando ao lado, é apenas um disjuntor simples. O disjuntor motor, na simbologia aqui ao lado, é fácil de enxergar as partes de proteção, onde a gente tem aqui a parte térmica, onde a gente tem a parte magnética. E a parte de seccionamento, que é esse aqui, ó. Essa parte de seccionamento aqui é interligada com os dois térmicos e magnéticos, além da parte manual. Então, esse disjuntor ele pode também ser comandado manualmente ou ser fechado, ser aberto em relação à parte de proteção térmica ou magnética. Vejamos alguns dispositivos comerciais e diferentes pela forma construtiva. De forma comercial, pode ser encontrado o disjuntor motor com essa aparência, utilizando botões para ligar e desligar. Ele também possui o elemento de ajuste, que é essa pequena botãozinho aqui, onde você pode girar e ajustar a carga da corrente que você necessita de proteger ou se evitar que passe pelo circuito. Então, nós temos aqui também esse tipo de disjuntor, nós temos esse tipo de disjuntor também semelhante ao anterior, porém ele, além de botões, ele parece que tem chaves, que tem a mesma função em relação ao outro. Nós temos um outro disjuntor motor também que utiliza uma chave seletora. Essa chave seletora tem a mesma função em relação aos outros botões dos outros disjuntores comerciais. Repare que ambos têm o botão de ajuste da corrente de sobrecarga, onde nós temos aqui o botão de ajuste e o botão de ajuste aqui também. O do meio já não possui esse ajuste, porque ele já vem pré-definido de fábrica a sua potência máxima que ele pode proteger, em termos de corrente, quantos amperes que ele tem, que ele pode proteger o circuito ou que ele suporta em um circuito. Os fusíveis são elementos bem conhecidos, pois se encontram em instalações residenciais, nos carros, nos equipamentos eletrônicos, máquinas, entre outras. Tecnicamente falando, estes são os elementos que se destinam à proteção contra correntes de curto-circuito. São constituídos de um material condutor denominado de elo fusível ou de elo de fusão, interligado a dois contatos destinados à ligação dos terminais dispositivos do quadro de comando. Podem ser divididos basicamente em três elementos: contatos, corpo isolante e elo fusível. Alguns dispositivos de proteção, como o fusível, ele possui algumas características importantes, né? A gente tem no interior dos fusíveis o elo fusível, facilmente identificado aqui nessa figura, e os contatos nas suas extremidades, onde farão o contato com o circuito lá na parte de comando. Na parte de proteção de fusíveis, esses são alguns fusíveis utilizados no comércio ou na indústria, facilmente encontrados. Nós temos fusíveis da parte de carros, utilizados muitos em automóveis, proteção da parte elétrica de automóveis. Esses também, alguns são utilizados também na parte de proteção de automóveis. Já temos a parte industrial, que são esses aqui, que esse aqui é o tipo D ou de AZ. Esses aqui são também da área industrial ou chamado de NH. Então, entre os fusíveis, nós temos vários tipos de fusíveis de proteção, com cada um com sua carga máxima de corrente e
a parte de aplicação, seja indústria, comércio ou a parte eletrônica. Outra classificação dos fusíveis leva em consideração o tempo de fusão dos mesmos, sendo divididos em fusíveis de ação rápida ou normal, fusíveis de ação ultra rápida, fusíveis de ação retardada. Os fusíveis utilizados em acionamentos de motores são do tipo D e NH. Recomenda-se, por questões econômicas, que o tipo D seja utilizado para correntes de até 63 A e o tipo NH seja utilizado para correntes acima de 63 A. O fusível tipo D, de a Z, pode ser de ação rápida ou retardada. São construídos para valores de no máximo 200 A. A capacidade de ruptura é de 70 kA com a tensão de 500 volts. O fusível tipo NH pode ser de ação rápida ou retardada. Sua construção permite valores padronizados de corrente que variam de 6 a 1000 A e sua capacidade de ruptura é sempre superior a 70 kA, com a tensão máxima de 500 volts. Vejamos como são. Dos tipos de fusíveis, esse é o seu símbolo utilizado num circuito de comando de força ou circuito de comando. Nós temos lá o tipo NH, como foi mencionado, a sua potência e sua capacidade anteriormente, e nós temos o tipo de AZ ou o tipo D. Comumente utilizado, o de AZ ele possui sua característica em função do NH, relação a preço muito menor, função de ação, retardado ou ação rápida. O NH também possui quase as mesmas funções, com algumas diferenças construtivas em relação ao de AZ, o NH possui. Além dos dispositivos mencionados, temos os relés que podem desempenhar os mesmos tipos de proteção mencionados. É um dispositivo utilizado para a proteção de circuitos, equipamentos contra sobrecarga, aumento a intensidade da corrente elétrica de forma gradual. É diferentemente em relação aos fusíveis, que atuam de uma única vez. Os relés atuam diversas vezes, podem durante a sua vida útil, e os relés podem ser do tipo eletromagnéticos e térmicos. Vejamos. Os relés, eles têm os dois tipos, térmicos e eletromagnéticos. A sua simbologia é essa aqui, porém, essa simbologia é utilizada muito para a parte térmica. Então, nós temos uma proteção térmica aqui, um símbolo de ação térmica. Já o símbolo de ação eletromagnética, ele seria semelhante a isso aqui. Com as mesmas nomenclaturas em relação aos demais. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. E com seus auxiliares da mesma forma, utilizando esse mesmo tipo de nomenclatura. Os relés, sendo térmicos ou magnéticos, cada um vai ter um tipo de proteção em relação à ação da falha que ocorre em um determinado motor. O circuito, se tiver uma ação de curto-circuito, quem vai agir primeiro é a parte térmica. Se for a parte de sobrecarga, quem vai agir em segundo é a parte magnética. Os relés térmicos têm como princípio de atuação a deformação de um bimetálico. O bimetálico é formado por duas lâminas de metais diferentes, tipicamente ferro e níquel, cujo coeficiente de dilatação é diferente. Com o aumento da temperatura provocada pelo aumento da circulação da corrente, pelo bimetal, ele se deforma. Vejamos. O sistema de proteção do relé térmico ele atua da seguinte forma. Nós temos um par bimetálico, ou seja, dois metais com coeficientes de dilatação diferentes em relação um ao outro. Esses dois bimetais eles são unidos dessa forma. Então você consegue ver aqui uma divisão. De um lado nós temos um bimetálico e do outro a gente tem o outro bimetálico. Quando a corrente percorre esse bimetálico, ele tende a flexionar, ou seja, um deles está puxando o outro. Com essa flexão, o contato existente com a outra placa no circuito, ele é perdido. Assim, fazendo com que esse contato rompa, ele vai romper essa ligação, ou seja, a corrente deixa de passar por esse contato bimetálico. Então, de forma mais geral, o bimetálico, quando ocorre o curto-circuito, ele vai aquecendo, ele vai flexionar, flexionando, ele
ele vai desencostar do outro contato, fazendo com que o circuito seja aberto. Assim, a proteção do circuito é garantida de forma térmica. Já os relés eletromagnéticos possuem atuação eletromagnética em função da circulação da corrente elétrica numa bobina. Os tipos de relés mais comuns são relé de mínima tensão e relé de máxima corrente. Vejamos. Os relés eletromagnéticos, eles possuem a proteção contra sobrecarga. De tal forma que, quando a passagem da corrente é excessiva em relação ao que se destina o equipamento, ele vai criar um campo magnético aqui na bobina. Esse campo magnético ele vai se intensificar. Intensificando, ele vai puxar para baixo esse pequeno metal. Esse metal sendo puxado, ele vai abrir os contatos. Reparem que aqui o contato está fechado. E aqui ele já está aberto. Quer dizer que a proteção funcionou. Ou seja, ele tem que abrir o circuito, né, para que a proteção seja evidente. Então, o relé magnético ele funciona dessa forma sim. Outro dispositivo é os relés falta de fase. Esses são dispositivos eletrônicos que protegem os sistemas trifásicos contra falta de fase ou falta de neutro. Eles são opcionais. Sempre que houver uma anomalia no sistema, o relé comutará a sua saída para interromper a operação do motor ou processo a ser protegido. Isso é muito importante no caso de motores, porque um motor trifásico queima se rodar com apenas duas fases. Quando é usado o relé de proteção, assim que haja uma condição anormal na rede, o relé interno deve comutar o desligamento do sistema a ser protegido. Vejamos. O relé falta de fase, ele tem essa aparência comercial. Como ele sendo opcional, muitos dos circuitos não vão conter esse equipamento, esse dispositivo. Mas aqui nós temos aqui um exemplo de funcionamento do dispositivo. Então, eles são ligados de tal forma que o seu contato de potência, ele é inserido na parte de potência do circuito. Nós temos aqui na parte do K1, né, que é a parte do contactor K1. E o circuito, ele é interligado através desse fio no contactor K1. Ou seja, se houver alguma dessas fases aqui em falha, ou falta, o relé, falta de fase, ele vai comutar essa chave aqui, fazendo com que esse contactor seja desligado, ocorrendo assim o desligamento do motor. Isso vai ser somente em função da falha ou falta em uma das redes de potência aqui do circuito. Os seus circuitos auxiliares também podem ser inseridos na parte de comando. Isso vai depender do tipo de dimensionamento que está sendo feito no circuito. Agora que conhecemos os dispositivos de proteção e comando, já podemos identificá-los em um circuito completo de partida de motor. Vejamos como cada um fica posicionado no circuito. Em um circuito de comando e potência, podemos observar as figuras mencionadas anteriormente, tanto de proteção, como de acionamento, ou a parte de sinalização. Isso vai depender do que o circuito se destina e o que ele vai proteger. Alguns técnicos ou engenheiros dimensionam o circuito com sinalizações ou parte auditiva ou a parte visual. Vamos analisar o circuito. Então, facilmente identificado, nós podemos verificar que os fusíveis, utilizando a simbologia dos fusíveis, nós temos eles aqui, tanto na de potência quanto no de comando. Na sequência, nós também temos a parte de proteção térmica e a parte eletromagnética. Nós podemos observar também que nós temos aqui os disjuntor motor. Na parte de potência, ele é um tripolar. Na parte de comando, ele é um bipolar. Contato de força do contactor K1, nós podemos ver as entradas 1, 3 e 5 e saída 2, 4 e 6. Na parte de força, continuando, nós temos o contato do relé térmico. Esses são os contatos de força do relé térmico. Esses contatos vão abrir em função de alguma falha ou falta do circuito. E logo abaixo nós temos o motor de indução trifásica, ou MIT. Então,
o circuito de potência ele está completo em sua proteção. Nós temos os fusíveis, na sequência nós temos o disjuntor motor e o contato do contactor K1 para fazer a parte de fechamento e o motor funcionar, e a parte de proteção nós temos a parte do relé térmico. Então esse circuito de potência ele está bem dimensionado e bem protegido. No de comando nós podemos observar também o fusível, que foi logo mencionado, a parte do disjuntor motor, que ele é um bipolar, e alguns elementos também que a gente pode observar. Aqui nós temos aqui uma botoeira, no caso é NF. NF, ele está normalmente fechado. Ela não é uma botoeira, na verdade, ele é um contato térmico do relé térmico. Então esse contato inserido no relé térmico aqui nesse circuito, ele também garante que quando o relé térmico atuar, ele vai abrir o circuito, fazendo com que tanto de potência quanto de comando seja protegido. Logo abaixo nós temos um botão desliga, que esse botão é um NF, normalmente fechado. Esse botão ele é apenas para desligar o circuito, não tem outra função. O botão liga também, ele não tem outra função a não ser ligar o circuito. Repare que o botão desliga, ele possui a nomenclatura 1 e 2, ou seja, NF. E o botão liga tem a nomenclatura 3 e 4, que representa NA, normalmente aberto. Na sequência nós temos o selo. Esse selo é um contato aberto, um contato NA do contactor K1. Ele está em paralelo com o botão liga. E logo em seguida nós temos a bobina do contactor K1. E seus contatos de potência lá no comando de força e seu contato auxiliar na parte de selo. Então, como vocês podem observar, todos os dispositivos mencionados anteriormente estão aqui visualizados em um circuito de potência e de comando, de forma clara e objetiva. Bom, vimos toda a teoria de comandos elétricos, sua simbologia e a aplicação dos dispositivos de proteção. Espero que todos tenham uma boa prática com os exercícios propostos. Não deixem de fazê-los. Até a próxima.